Fala, tenistas, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai fazer um debate ou comentar um pouco sobre o momento difícil que vivem Beatriz Haddad Maia e também Thiago Wilde, este que cai de maneira drástica no ranking e também tem uma sequência negativa de derrotas, assim como nossa Bia também tem essa sequência negativa de derrotas. A gente vai comentar sobre esse momento dos dois de maneira geral e avaliar o que pode estar acontecendo, fazer um debate aqui entre nós. Galera, então, eu sou o Joaquim Júnior, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Bora lá pro nosso vídeo de hoje. Galera, a gente vai começar falando do momento atual do Thiago Wilde. Ele está na posição 112 do ranking, vem caindo demais no ranking. Ele chegou a ocupar a posição de 58 há quase um ano atrás. Lá em maio de 2024, ele foi número 58 do mundo. Esse ano, em torneios ATP, ele tem 3 vitórias e 7 derrotas. Ao todo, em torneios ATP, 36 vitórias e 53 derrotas com um título. Se nós olharmos a crescente do ranking dele, ou as atualizações do ranking, podemos ver que em 2020 ele estava na posição 116, 2021 131, 2022 houve uma queda para 417 e depois ele começa a sua crescente, chegando em 2023, no final do ano, na posição 79 e mantendo para 2024, ocupando então no final de 2024 a posição 74. Já em 2025, então, começa a cair demais e ocupa a posição 112. Então, olhando os últimos torneios, a gente vê que ele está perdendo vários jogos em primeira rodada, inclusive torneios Challenger, onde ele seria o favorito. Por exemplo, esse aqui em Monza, ele jogou contra o jogador 276 do mundo e ele acabou perdendo de 2-0. Teve também esse aqui, Nápoles, que ele jogou contra esse alemão, número 240 do mundo, e perdeu. São jogos que o Thiago Wilde era muito favorito. Não conseguiu vitórias que teoricamente seria bem mais fácil para ele. Esses jogos ocorreram no Saibro, a gente pode ver aqui. Lá em Miami, ok, ele perdeu para o número 57 do mundo, Helles. Aqui uma derrota normal, onde ele não era favorito, mas poderia ter beliscado uma vitória. Esse outro Challenger aqui de Cana, ele perdeu para o número 201 do mundo, então ele está perdendo para caras que não era para ele perder. Já em Miami, no Masters 1000, beleza, ele ganhou do Miller, número 44 do mundo, baita vitória. Fez um jogo decente contra o Tsitsipas, principalmente no segundo set. Aqui um resultado normal. E a gente vê também que ele perdeu em Santiago para o Gustavo Wade, número 160 do mundo, compatriota. Perdeu no Rio de Janeiro em casa, inclusive tomando um 6-0 no último set. O seu melhor torneio foi em Buenos Aires, chegou na terceira rodada e aqui ele fez grandes jogos, ganhando do Dias da Costa e do Sebastian Baez. Aqui sim ele fez um excelente torneio e mostrou o potencial que ele tem de tênis. Perdeu pela Copa Davis também, um jogo normal contra o Fizz, normal ele perder esse jogo aqui. Perdeu também em Quimper para o número 227 do mundo e perdeu em Melbourne para o número 59 do mundo. Aqui um jogo bem disputado, um resultado normal também, aqui não vejo tanto problema. Para mim, esses resultados, inclusive não está atualizado, o último jogo que ele perdeu foi lá no Challenger de Oeiras, nos Estados Unidos. Ele acabou perdendo um jogo que ele teve match point, e foi superado pelo adversário dele, que é um japonês, o Shintaro Mochizuki, número 153 do ranking. Então, mais uma derrota para um cara de ranking muito pior. Então, pessoal, a gente viu aqui que o Thiago Wilde não está num bom ano. Ele vem de 6 derrotas consecutivas, inclusive em torneios de nível Challenger, onde ele era favorito. Ele tinha ranking muito superior aos adversários, perdendo para jogadores de 200, 250, 160... Então, jogadores que não era para ele perder. Nós estamos vendo aqui um vídeo que ele deixou na internet. Ele fez uma cirurgia no ano passado para tirar várias questões que ele tinha ali. Ele tinha uma lesão no ombro, um cisto no ombro. Tinha algumas questões de hérnia abdominal. Então, isso ele fez no final do ano passado. E eu já vi entrevistas dele falando que isso prejudicou a pré-temporada dele. E sim, na minha opinião, isso prejudicou. Porque voltar de cirurgia, para quem já fez, por mais simples que ela seja, por mais que você tenha feito com um grande médico, um grande hospital, você vai levar um tempo para poder se recuperar. Então eu acredito que isso fez muita diferença para a preparação do Thiago Wilde para essa temporada de 2025. Ele deve ter sentido muito isso, principalmente nos primeiros jogos. Mas a gente já está no momento que a gente está no metade do quarto mês do ano. Essas questões já era para ele ter pego o ritmo. Quando você para um tempo, fica sem jogar um tempo, leva um certo tempo para você adquirir novamente aquele ritmo, aquela pegada de jogar no teu nível que você está e recuperar.
mas chega um momento que você recupera. E ele, como um profissional, onde ele tem a sua equipe, já era para ter chego esse momento e ele estaria jogando melhor. Então a gente vê um Thiago Wilde, um cara que, na minha opinião, ele tem uma grande direita, consegue angular bastante com o seu forehand, é um jogador bem técnico, já demonstrou que pode fazer grandes resultados, jogando contra grandes tenistas, já conseguiu bons resultados. Não vejo ele que ele vai subir no ranking, ficar lá, por exemplo, no top 50. Você pode até sugerir igual que você acha que é o ranking, mas também não vejo que o ranking dele ideal é esse ranking 112 do mundo, 110, 100. Eu vejo que ele pode ter um ranking muito superior. Na minha opinião, o jogo dele se encaixa muito nessa faixa de ranking 60 a 80. Ele pode até evoluir mais também, vai precisar de muito trabalho, desenvolvimento, quem sabe no futuro, mas olhando pelo histórico, pelo que ele já demonstrou, um ranking de 60 a 80, eu acho que é um ranking bem justo para ele. Mas alguma coisa pode estar acontecendo, a gente não sabe, e ele vem num momento muito ruim, assim como a Bia, que a gente vai falar na sequência. Então a gente espera que ele retome as vitórias. Se a gente tem, por um lado, os brasileiros, a criançada aí surgindo, os jovens, vou chamar de criançada entre aspas, surgindo, fazendo bons resultados, a gente tem, pelo outro, o Thiago Wilde e a Bia, que estão oscilando um pouco. Pode acontecer, é normal. Troquei ideia com bastante colegas aí que a gente tem que gosta de tênis e pode ter, inclusive com a Bia e com ele, pode ter um motivo, que eles têm que aprender demais com esse momento, utilizar isso para se desenvolver e crescer, lidar com essas frustrações e crescer ainda mais no seu jogo. Galera, tá gostando do vídeo? Se você puder deixar um ace no like, esse é um vídeo que muitas vezes não tem a repercussão, então se você assistiu, o ace no like ajuda demais o nosso trabalho. Se você também acompanha e ainda não é inscrito, confere se você é inscrito, clica aqui no botão se inscrever, isso ajuda demais, não custa nada, nem o like e nem a inscrição, e valoriza demais o nosso trabalho. Se você é tenista, temos produtos para tenistas aqui na descrição, livro do Guga, temos raquete do João Fonseca e muito mais produtos, dá uma conferida também. Se quiser apoiar, nossa chave Pix está na tela e ativa o sininho para receber a nossa notificação quando a gente lança um vídeo para você assistir de imediato todos os vídeos que a gente lança aqui no canal. Considere virar membro também, temos alguns membros no canal. Muito obrigado pelo apoio dos membros, uma maneira de ajudar o canal. É um valor bem simbólico, basta clicar aqui no botão Seja Membro, vamos trazer conteúdo exclusivo para os membros também. Pessoal, e agora a gente vai falar da Bia. A Bia vem de mais uma derrota, que não atualizou o site ainda, mas esse ano 2 vitórias e 12 derrotas em torneios WTA. Um aproveitamento de apenas 16%, considerando as vitórias, então a Bia não vem bem. A gente vê aqui dos últimos anos recentes o pior ano da Bia. Isso não está refletindo no ranking dela, porque ela não fez um bom semestre ano passado. E com isso ela não está caindo aqui no ranking. Mas agora ela vai ter pontos para defender nos próximos torneios que ela vai jogar. E ela não vem bem, ela não conseguiu. O melhor jogo que ela fez foi ali na Billie Jean King, o segundo. Ela conseguiu beliscar um set, fez um jogo ok ali, poderia ter vencido, mas ela não está vencendo, inclusive, jogadoras de ranking menor do que o dela, assim como o Thiago Wilde. Então eles podem ter uma falta de confiança muito grande, principalmente no caso dela, que demonstra isso nas entrevistas. E eu penso que ela tem que se impor um pouco mais. Ela é uma tenista que já foi 10 do mundo por 2 vezes, tem 4 títulos de WTA, já ganhou da Iga Swiatek, já ganhou da Rybakina, já ganhou de grandes jogadoras. Então ela pode sim ser uma grande jogadora contra essas tenistas que têm ranking pior. Ela tem que entrar com condição de favorita e se impor. A gente não sabe tudo o que acontece, mas o momento dela é péssimo no sentido de tênis, não vem bem. E a gente torce também para que ela consiga reverter essa situação. É muito ruim a gente ver ela tomando esses resultados, né? A gente vê aqui as derrotas perdendo de 6-0, 6-2, errando demais. Uma Bia que parece que não encontra o tênis que já fez chegar no top 10. Que a gente vê o ranking da Bia desde a sua subida lá em 2020, onde ela era 358 do mundo. Depois foi 82 do mundo em 2021. 2022 fechou na posição de número 15, mais uma grande crescente. Depois em 2023 fechou na posição de número 11 e agora em 2024 fechou na posição de número 17. Então, ou seja, nos últimos 3 anos ela fechou no top 20. Então a Bia ela fechou 3 anos seguidos no top 20, isso é muito importante. Ela mostra uma regularidade. Só que esse ano as coisas estão correndo de maneira diferente. Ela não vem conseguindo as vitórias, que já era para ela ter um pouco mais de vitórias aqui. Ela vem numa sequência
péssima de derrotas, não vence desde o Australian Open. O Australian Open ocorreu no início do ano, então faz muito tempo. Essa última vitória que ela fez aqui foi contra a Erika Andreeva, na segunda rodada do Australian Open. Faz muito tempo, então a Bia precisa também retomar as vitórias. E ela me parece ser uma jogadora que precisa muito de confiança. Todas as vezes que ela conseguiu a confiança, engatar semanas boas, ela conseguiu bons resultados. Conseguiu semifinal de Grand Slam, conseguiu ser campeã em alguns torneios até que relativamente grandes, WTA 500 e um Trofeu Elite. Então foram torneios grandes, ela se jogou muito bem. Então, assim, ela tem esse tênis para conseguir beliscar de vez em quando alguns torneios como esse. Mas nesse momento a falta de confiança, alguma coisa que a gente não sabe, está ocorrendo e ela vem nessa sequência e ela precisa demais dessa vitória. A gente vai torcer para que ela tire esse peso. Eu acredito que ao momento que ela tirar esse peso das costas com uma vitória, até meu professor me falou esses dias, quando a gente vence, a gente esquece os problemas, tudo parece bom, né? Claro, tem muita coisa que a gente tem que arrumar, mesmo com a vitória, às vezes tem pontos que a gente precisa melhorar, mas quando a gente vence, tira aquele peso e dá uma tranquilidade para continuar o nosso rumo. Então eu penso que a Bia precisa demais disso e não vejo a hora dela ganhar a sua primeira partida depois desse longo período e conseguir voltar à sua rotina de fazer boas campanhas. Não é que ela vai ganhar tudo toda semana, que ela vai avançar, a gente sabe também que a Bia não é essa jogadora que vai dominar o circuito, mas ela tem condições de fazer bons torneios e de vez em quando conquistar algum título de maior porte, como ela já fez por 4 vezes torneios WTA. Pessoal, igual a sua opinião sobre a queda no ranking do Thiago Wilde e também sobre o momento atual da Bia. Ambos vêm em momentos bem difíceis sem conseguir vitórias e precisam de mais de vitórias para poder reverter essa situação. Galera, então esse vídeo diferente, vocês pedem vídeos de jogadores diferentes, então se você chegou até aqui e puder deixar o winner na inscrição do canal, ace no like, ajuda demais o nosso trabalho. Então meu muito obrigado, até a próxima, fui!